Eu sou formada em Direito pela Universidade de São Paulo, onde eu fiz também mestrado e atualmente estou finalizando o doutorado em Direito e sou professora universitária no estado de Minas Gerais há 9 anos. Se por um lado, enquanto aluna, eu nunca passei por grandes questões, né, grandes dificuldades relacionadas a gênero, somente, né, se é que a gente pode chamar de somente, as questões estruturais. Por outro lado, enquanto pesquisadora e professora, aí sim eu passei por algumas situações bastante violentas. Enquanto professora e pesquisadora, né, mas no meu ambiente de trabalho, passei por uma situação extremamente violenta, que foi quando eu estava prestando um processo seletivo de doutorado e compartilhei, quis trocar uma ideia com um colega da mesma área sobre um tema, né, sobre o qual eu estava pensando. E era um tema que se relacionava a mulheres sáficas, né, mulheres lésbicas, mulheres bissexuais. E esse colega, ele nunca tinha ouvido falar sobre essa questão, né, que eu estava pensando em tratar. Ele gostou muito da ideia, conversou comigo. E um tempo depois, acho que cerca de um ano depois, de repente eu me deparo com uma divulgação no próprio grupo dos professores, no Instagram relacionado ao curso, de que aquele colega tinha publicado um capítulo de livro exatamente sobre esse tema, junto de dois outros colegas. Os três homens brancos, heterossexuais, que nunca tinham estudado aquele tema nem nada semelhante, não eram pesquisadores da área de gênero, não eram pesquisadores da área de sexualidade. Então, ele simplesmente se apropriou de um tema que eu tinha debatido com ele no momento em que eu pensava que, né, eu poderia contar com a colaboração dele. Eu havia discutido também no grupo de pesquisa dele como convidada, onde ele me convidou para conversar com os alunos do grupo de pesquisa e falei um pouco, né, desse tema. E depois ele foi lá, escreveu, publicou com outros dois homens sobre aquele tema. Então, eu senti como uma violência de gênero gigantesca, que ele se apropriou realmente de uma ideia minha, e não que aquele tema não pudesse ser trabalhado por outras pessoas, mas não era algo que ele trabalhava, não era algo que ele conhecia, não era uma área de pesquisa, uma linha de pesquisa que ele ou esses dois outros homens brancos heterossexuais tinham, né? Então ali houve claramente uma apropriação de ideias. E uma outra situação também bastante que, bastante ruim, que mexeu muito comigo, foi quando eu já estava no curso de doutorado e foi com outro colega, que era meu colega de doutorado e ao mesmo tempo era meu colega de profissão aqui na universidade em que eu trabalho, né? Então nós trabalhávamos juntos e nós fazíamos doutorado tendo a mesma orientadora. Ele havia entrado um ano antes de mim. E a gente passou por uma situação muito ruim, na verdade, eu passei por uma situação muito ruim, em que numa viagem internacional, a orientadora, ela cometeu um assédio moral em relação a mim e me deu um tratamento de silêncio. E esse colega que eu achava que era meu amigo, a gente tinha uma relação próxima, uma relação íntima, ele não se colocou ao meu lado de maneira alguma, ele não tentou me ajudar a compreender a situação, ou intervir por mim, ou me dar apoio. Ele só me deu realmente um tratamento de silêncio, mesmo depois dessa viagem ter terminado, né? Não falou mais comigo, isso porque éramos amigos. E acabamos cortando relação, e também um tempo depois percebo que descubro que ele tinha submetido um resumo para um congresso exatamente sobre essa temática que a gente estava pesquisando, né, que a gente estava trabalhando em conjunto, ligado à orientadora, que também era uma temática que se relacionava a assuntos de gênero, né, tratava sobre dignidade sexual, menstruação, dignidade menstrual, na verdade. É, e ele escreveu aquilo relatando as experiências vividas,
mas ele se colocou numa posição de ser detentor de uma narrativa, né, daquele projeto, o que tinha acontecido naquele projeto, sendo que os bastidores foram: eu era a pessoa que tinha o maior trabalho dentro desse projeto, eu que tinha várias alunas de graduação e alunas de ensino médio que eu tinha que coordenar, eu que fazia o trabalho do dia a dia, né, para desenvolver aquele projeto, sob a partir de uma delegação da nossa orientadora, mas era eu que estava lá no dia a dia, e ele, mais uma vez, se apropriou de um trabalho que era um trabalho coletivo, né, de uma equipe majoritariamente feminina, e ele, enquanto homem, foi lá e quis publicizar a narrativa dessa experiência aí de pesquisa e extensão que era coletiva, sem me consultar se eu queria ser coautora, se eu queria escrever com ele, me invisibilizando, porque nessa apresentação de trabalho, nesse resumo submetido, ele não citou o restante da equipe, ele só colocou o nome da professora orientadora, né? Então, mais uma vez, eu senti que eu, enquanto pesquisadora mulher, fui invisibilizada. E meu trabalho foi invisibilizado, porque ali não só éramos colegas, né, dentro de um grupo majoritariamente composto por mulheres, eram mais de 10 mulheres, como eu era a pessoa que mais tinha trabalhado efetivamente, orientando, né, outros estudantes, revisando os materiais produzidos, e ele se apropriou mais uma vez. Ele se apropriou do meu trabalho, né? Mais uma vez, no sentido de mais uma vez eu passei por isso, né? Inicialmente com o tema que eu estava pensando para o doutorado, com outro colega que foi lá e publicou com outros 2 homens. Depois, já dentro do doutorado, essa pessoa que eu achava que era meu amigo, né? Mas foi lá e se apropriou mais uma vez de ideias, de trabalho coletivo. Então, o que eu sinto é que, como pesquisadora e como professora, muitas vezes eu passo por eu e tantas outras mulheres, né? Nós passamos por essa invisibilização mesmo do nosso trabalho. E, enquanto professora, no dia a dia, o que também percebo é que as turmas, né, a comunidade discente, ela reage de formas diferentes a professores homens e a professoras mulheres, né? A maneira como as mulheres são criticadas, como os homens são enaltecidos, mesmo estando em posições semelhantes, mesmo tendo competências semelhantes, ou às vezes até várias professoras sendo mais competentes, mais dedicadas ao curso do que vários outros professores homens, né? A maneira como essas mulheres são julgadas é muito cruel, né? A partir de uma visão bastante machista, enquanto os homens ou eles são enaltecidos por meramente fazerem o trabalho deles, ou os erros deles passam batido, né? Aquilo não importa, enquanto as mulheres sofrem ataques corriqueiramente. E se a gente for fazer um recorte um recorte não, né? Mas analisar de uma maneira interseccional gênero e sexualidade, eu, enquanto uma mulher que se relaciona com outra mulher, e outras professoras ali, né, que também são bissexuais, lésbicas, a gente ainda sofre um outro tipo de violência, né, para além da violência de gênero. Nessas situações que eu relatei, não havia muito o que poderia ser feito de maneira direta pela direção, sobretudo essa que ocorreu dentro do meu trabalho. Não houve um comunicado formal meu em relação ao que tinha acontecido. Mas já houve outras situações em que eu me senti atacada, e tem uma questão de gênero. Meu trabalho foi desrespeitado por outro professor, inclusive falando mal de mim dentro de sala de aula para outras turmas, querendo boicotar a minha participação numa aula magna para a turma ingressante, e querer dar aula ao mesmo tempo, exatamente para o público-alvo dessa aula, que nem tinha sido eu que tinha montado, eu tinha sido só convidada, mas ali claramente ele quis
boicotar a atividade em que eu estava participando, e ao relatar, isso foi visto como algo de pouca importância, né? Foi falado que a professora, ele não queria dar aula, ele queria apenas explicar o plano de ensino, que era para depois a turma passar lá. Então, não, o relato não foi analisado com seriedade, né? Essa questão, o que ocorreu, nem foi visto como algo relacionado a gênero, e na situação específica, né, o meu chefe também era um homem, então não é de se esperar realmente que isso vá ser visto de uma maneira muito clara. Então, o que eu gostaria, né, em todas as situações, é que as pessoas tivessem um olhar um pouco mais sensível para as formas de violência que são sutis. São sutis, mas não significa que sejam menos importantes ou que não causem impacto, né? Elas só são mais simbólicas, elas são mais escondidas, né? Mas eu acho que muitas vezes as pessoas, elas nem conseguem perceber isso como violência. Tanto quem sofre, quanto quem poderia fazer alguma coisa em relação a isso, né? Quem está num cargo de gestão e poderia tomar providências. Então, eu acho que falta um pouco de sensibilidade, boa vontade, até para enxergar que essas violências ocorrem corriqueiramente com as mulheres. Muitas dificuldades, muitos desses problemas se devem realmente a um machismo dentro do ambiente acadêmico, né? Acompanhado de outros preconceitos, como preconceitos de raça, em relação à sexualidade e outros mais. Mas é um machismo que leva os homens a se apropriarem do trabalho intelectual de outras mulheres, a invisibilizarem o trabalho de outras mulheres, a se sentirem detentores de uma narrativa, detentores de um trabalho, detentores de uma ideia. Realmente, eles se sentem num lugar de poder e de uma maneira que para eles é muito natural, porque essas duas principais situações que eu relatei, em que eu senti que o meu trabalho intelectual foi violado, né, foi tomado de mim, em que eu fui violentada, né, dentro da academia, não foram por caras que expressamente quiseram fazer isso. Não, para eles, eles não fizeram nada de errado. Eles apenas estavam utilizando uma oportunidade que havia surgido. Então, me parece que em muitas situações que acontecem com as mulheres dentro da academia, simplesmente as violências, elas são comportamentos muito naturais para os homens. Eles estão num lugar de poder em que eles sentem que eles podem tudo, em que eles têm o direito sobre tudo, inclusive sobre o trabalho alheio, inclusive sobre as ideias alheias. É claro que eu acho que existem situações em que há uma intenção dolosa realmente de prejudicar, que as pessoas têm clareza sobre o que estão fazendo, mas eu acho que em várias outras situações essa violência ela nem fica tão clara para aquela pessoa que a comete, porque aquele é simplesmente um comportamento, entre aspas, natural, né? É uma superioridade com a qual os homens já estão acostumados. Acho que é uma questão bastante complexa pensar o que falta no meio acadêmico para que seja mais respeitoso, digno com as mulheres, porque é o que falta na sociedade como um todo. A gente tem um sistema que é machista, né? A gente tem os patriarcados que vão estabelecer posições hierarquizadas entre homens e mulheres. Mas pensando no meio acadêmico,
tentando pensar no primeiro passo, o que seria importante, eu acho que seria reconhecer que dentro do meio acadêmico, tanto em relação a estudantes, docentes, servidores técnico-administrativos, não há uma posição de igualdade. Homens e mulheres ocupam lugares de poder diferentes, e isso atravessado, inclusive, por outras questões, como raça, como sexualidade, e isso vai ter consequências para algumas pessoas. Então, se a gente for falar de gênero, as mulheres, elas não têm as mesmas oportunidades que os homens dentro dos seus campos de pesquisa, elas não têm a mesma visibilidade, elas sofrem violências diferentes do que os homens sofrem dentro do ambiente universitário. Então, acho que a primeira coisa é reconhecer que existe essa diferença social. A maneira como as mulheres vão ser enxergadas, como os homens vão ser enxergados, e entender que as mulheres estão numa posição de maior vulnerabilidade, né? Reconhecer os assédios morais, os assédios sexuais que as mulheres passam dentro das universidades e pensar em políticas que sejam de médio e longo prazo, de mudança disso, tanto em relação a canais de denúncia, punição, né, levar a sério aquilo que as mulheres estão falando, assim como políticas para fomentar uma cultura um pouco diferente, uma cultura que dê mais respeito, né, que dê mais oportunidade às mulheres, que valorize mais as mulheres. E isso perpassa desde as atitudes, né, entre colegas, até programas e políticas de incentivo específico para mulheres. Essas dificuldades encontradas, sobretudo as duas principais situações que eu comentei, deixam sequelas, sim. Me fizeram questionar a possibilidade de eu confiar em colegas, sobretudo colegas homens, de ter que manter um olhar e uma posição de desconfiança, que eu posso ser traída a qualquer momento, que o ambiente universitário não pode ser colaborativo, não pode ser um ambiente de trabalho conjunto. Claro que eu busco não generalizar isso para todas as relações, mas passar por essas situações de violência de gênero dentro, né, do trabalho, dentro da universidade, faz com que eu fique alerta, que eu não possa simplesmente fazer o meu trabalho sem me preocupar com o que outras pessoas podem fazer que prejudique meu trabalho, que me violente, que me invisibilize. Então, deixa sequelas graves, né? Uma situação de estar em constante risco e ter que ficar alerta e se manter numa posição de defesa em várias situações. E saber que nem sempre vou ter apoio, que eu posso buscar apoio de algumas pessoas, mas que nem sempre a estrutura vai me apoiar, nem sempre a estrutura, a instituição, vai reconhecer que uma determinada violência aconteceu, seja comigo, seja com outras mulheres.